Olá pessoal, hoje eu deixarei dicas para 10 suculentas, algumas de muito fácil cultivo e outras que nos dão muitas dor de cabeça. Porém, com essas dicas ficará muito fácil de cultivá-las. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. A primeira, gente, que eu vou deixar para vocês, que está aqui nesse meu porquinho de barro, olha que coisa mais fofinha, é a Echeveria melaco. Então deixa eu contar a minha história com a Echeveria melaco. No início, quando eu comecei a cultivá-la, a gente é iniciante, a gente ainda não tem experiência no cultivo com suculentas e muitas das vezes a gente não tem experiência também em certas espécies. Eu cultivava ela mais em local coberto, com sol, muito sol, porém não era o suficiente para essa plantinha. O que acontecia, gente, era dela fungar muito, dela ser muito atacada por cochonilhas de carapaça, a outra que parece um algodãozinho, e não dava certo. Até que eu criei coragem e trouxe ela para o tempo. Depois que eu comecei a cultivar assim, ó, dessa forma mais rústica, pegando sol em torno de 6 a 7 horas de sol por dia. Agora no verão, gente, eu cultivo mais a meia sombra. Então agora de manhã ela tá aqui nesse solzinho filtrado e à tarde ela pega um solzinho um pouquinho mais forte, tá? Mas no inverno é sol direto. Então no inverno é 8 horas de sol, onde ela fica muito bonita, bem estressada, com essas rosetinhas mais compactas e muito colorida. A coloração da melaco é que chama atenção, né? Essa coloração amarronzada maravilhosa. Então no inverno ela fica deslumbrante. Então o meu segredo com a Echeveria melaco é esse: cultivar no tempo, substrato bem drenante, cultivo em vaso de barro, onde seca muito rápido, porque aqui é muito chuvoso, né? A gente tem um clima muito chuvoso e tem dado certo. No verão mais a meia sombra, porque o sol é muito forte, o que acontece é dela não ficar bonita, ela fica muito descolorada, tá? O sol do verão, algumas suculentas se dão muito bem, gente, mas outras, infelizmente, não ficam tão bonitas. Outra lindeza que as pessoas têm pedido para trazer dicas, gente, de cultivo, é a Clenia fungis. Olha que lindona. Essa, gente, eu achei ela no supermercado. Eu paguei R$ 8,98. Trouxe para casa e acredito que sim, é uma espécie da Clenia, só que essa tem as folhinhas mais lisinhas, tá vendo? Uma folha ovalada, né? Mais comprida e lisinha. Já essa, gente, eu ganhei numa amiga minha e tem as folhinhas serrilhadas. Olha só. Vendo as folhinhas serrilhadas? Que fofinha. Então, ela dá uma floração muito bonita. E ela pediu para mim dicas de como eu cultivo. Ela já tá formando um tronquinho, tá vendo ali, ó? Eu tenho que fazer a limpeza nesse tronquinho. Eu acredito que nos próximos dias eu vou trocar ela de vaso, gente. Sim, olha que lindo tronquinho, gente. Tá vendo que tá formando um tronquinho? Eu vou trocar ela de vaso, colocar ela num vaso, né? Um vasinho melhor, mais bonito. Trocar o substrato também, assim como essa também eu vou fazer o mesmo. E quando eu trouxe essa muda para mim, lá da Crisley, né, a minha amiga que trouxe, que eu ganhei a muda é a Crisley. Muito obrigada, Crisley. Olha só que linda que ela está. Eu tive um pouquinho de dificuldade. Ela meio que fungou, não ia bem, não estava bem. Eu pensei, eu vou fazer como eu já fiz com outras, né? A experiência é tudo, né, gente? A gente, quando começa a ter experiências de cultivo, a gente começa a aplicar essas experiências com outras plantinhas. Claro, muitas das vezes não dá certo, mas na maioria tem dado certo. Então, eu trouxe ela para o tempo. Olha que linda que ela está. Claro, agora é o pleno desenvolvimento dessa planta, então ela está crescendo bastante, ela está soltando bastante brotos. Então a gente tem que estar aproveitando para estar fazendo essa troca de substrato, né? Colocar um substrato novo, mais adubado. E sol pleno, gente, sol pleno, bastante sol no tempo, foi que eu consegui cultivar ela, que deu certo aqui para mim. A Echeveria Angel é outra plantinha que dá bastante trabalho, né, gente? Uma plantinha assim muito bonita. A gente é um sonho ter a Angel no jardim. É uma planta assim, uma planta que, né, tem se tornado mais comum, mas é muito linda. A gente, né, praticamente todo cultivador de suculenta ou até mesmo colecionador quer ter uma exemplar da Angel no jardim.
E a Angel, gente, ela também é uma planta que se você cultivar em local coberto e for um local muito sombreado, que não for bem ventilado, ela é muito atacada por cochonilhas. Então o substrato tem que ser sempre muito drenante, tá? Muito drenante mesmo. Você pode estar colocando bastante carvão aí no seu substrato, a perlita, quem tem, quem não tem, usa ou pedriscos ou usa isopor picado, que também dá certo, tá? Para que esse substrato fique bem drenante. E outra coisa também, né, aqui para mim também, né, essa experiência que eu tive aqui com ela, é cultivar ela no tempo. Ela cultivando ela no tempo, as cochonilhas não vão atacar, porque ela vai receber muito sol. E quanto mais sol a plantinha receber, mais bonita ela vai ficar, mais compacta e também livre de pragas. Então a Angel também, gente, foi outra que eu trouxe para o tempo, né, e que deu bem certo. Tenho dela em local coberto, vou até mostrar para vocês, mas o substrato é sempre muito seco e eu rego muito pouco, tá? E essa exemplar que eu cultivo ali em local coberto, eu vou mostrar, né, gente? Vamos lá ver ela. Aqui nessa minha estantezinha aqui do lado da casa, gente, fofa, né, com latinhas. Então, eu coloquei um exemplar da Angel nessa latinha que veio lá da Gi. A latinha tá até leve porque a metade é drenagem, a outra metade é o substrato e um substrato bem drenante. Então, molho bem pouco, uma vez a cada 7 dias. Ela pega todo o sol da manhã, que é em torno de 6 horas, e é um sol bem forte aqui, tá? Então faz com que, ó, que ela fique bem fechadinha, como vocês estão vendo aqui, e saudável, tá? E eu tô sempre olhando, né? Ah, vou olhar, ver se não tem nenhuma cochonilha grudada, se não tem nem, né, no meio ali do miolinho, se não tem nada de errado, tô sempre olhando, né? Quando a gente tem suculentas, a gente cultiva, que sabe que tem um pouquinho mais de dificuldade, é importante esse cuidado com elas, gente. Você tá sempre observando para ver se a sua plantinha está com saúde. A quarta, gente, o Pachyphyton compactum, esse maravilhoso aqui de folhas bem gordinhas e que eu cultivo sim no tempo, pegando água da chuva, no sol pleno. O sol pleno faz muito bem para essa planta, né? Quanto mais sol ele tiver, mais compacto ele vai ficar. Tem um nome já diz, né? Ó, vendo como ele tá bem compacto? Então aqui é um vaso que eu tinha 2 vasinhos, eu fiz um. Tem esses 2 exemplares menores aqui, tinha essas 3 rosetas maiores aqui que já estão ficando pendentes. Em casa, eu tenho o meu jardim em casa, gente, eu cultivo suculentas aqui no sítio, onde eu estou gravando hoje, e tenho suculentas também que eu cultivo na minha casa na cidade. Eu tenho um vaso desse enorme, maravilhoso, que já estão pendentes. Aquele vaso ele tem em torno de 4 a 5 anos, sempre foram cultivados no tempo, com muito sol. Então, um substrato bem drenante para ela, tá? Faço a adubação 1 ou 2 vezes no ano e é o suficiente, tá? Quanto mais sol, mais bonita ela vai ficar. Outra lindeza, gente, é a Orostaches furusei. Essa planta, ela entra em dormência no outono e inverno. Então é natural que agora no verão, primavera e verão, ela esteja assim, ó, o vaso cheio, maravilhoso, cheio de bebês. Então você tem que aproveitar, tirar esses bebês, fazer novos vasinhos, tá? Mas quando chegar lá no outono e inverno, essas rosetinhas maravilhosas, elas vão começar a ficar bem mirradinhas, a fecharem, as folhinhas de fora vão secar. Isso é natural, tá? Acontece mesmo. Para mim, aqui no sul, como a gente tem as estações bem definidas, então a gente observa isso muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que acham que, né, minha Orostache está morrendo, o que eu estou fazendo de errado? Mas eu estou dando sol, estou dando água, o substrato está bem drenante, bem adubado, o que eu estou fazendo de errado? Muitas das vezes não é nada, gente. É só o período realmente que ela está em dormência, que é o outono e inverno, você observe isso, tá? Que é natural da planta. Agora, se for na primavera e verão, já não vai ser natural. Aí você vai ter que replantar e ver se de repente não são nematóides ou alguma cochonilha de raiz, tá? Ou até mesmo substrato que está pobre em nutrientes. Outra lindeza, gente, deixar dica para vocês hoje, que eu vou deixar dica para vocês hoje, é a Euphorbia flanagani, essa lindona agora que está em pleno desenvolvimento. Agora no verão, ela, pelo menos na primavera, ela deu um crescimento assim, ela cresceu muito. Tá com flores, olha que fofinha. Essa minha está sendo cultivada na latinha,
Então, substrato bem drenante para essa lindona. Essa lindona gosta, sim, de ser cultivada no tempo, tá? Bastante sol. A água da chuva faz muito bem a ela cresce ainda mais. As mudinhas são feitas por esses tentáculos, esses bracinhos, tá? Você tira os tentáculos ou os bracinhos e você, né? Essa muda eu obtive assim, tirei um bracinho desse, coloquei aqui dentro, ela enraizou, tem o topo aqui em cima e tenho mais uma muda aqui, tá vendo? Ó, aqui ela também tem, ó, formando uma muda. E recentemente coloquei essa nessa lata maravilhosa aqui, ó. Olha, essa vai crescer bastante, essa vai ficar enorme. A Tradescantia zebrina, que eu tenho duas espécies, gente. Eu tenho essa, que ela é mais, né, clarinha, e tenho essa outra aqui, ó, atrás, ó, que ela é mais roxinha, né? Ela é num tom mais escuro. Então, eu formei esse vaso há pouco tempo, tá fazendo um mês. Foi em janeiro, no início de janeiro, finalzinho de dezembro, foi final de dezembro, agora eu lembrei bem. Quando eu terminei o painel aqui, final de dezembro. Nós já estamos agora em fevereiro, então tá fazendo um mês que esse vaso ele foi formado. Agora é a época do pleno desenvolvimento dessa planta, então aproveite e fazer mudinhas. Você só tira o galinho aqui, ó, quebra, muito fácil, tá? Que ela vai enraizar com bastante facilidade agora. Se você deixar isso lá pro inverno, ela até pode enraizar, gente, mas ela demora muito, tá? Então aproveite e fazer o replantio dessa plantinha ou de qualquer outra espécie de suculenta quando ela está no pleno desenvolvimento dela, que assim você vai obter muito mais sucesso. Substrato bem adubado, cultivada no tempo, água da chuva, é uma planta que gosta de um pouquinho mais de água e um substrato mais rico em nutrientes, tá? Dessa forma você vai ter um vaso cheio e lindo aqui como o meu. E aqui, gente, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a Crassula jade. A Crassula jade também é uma planta de muito fácil cultivo, tranquila. Gente, esse é o meu exemplar, é a minha matriz. Eu trouxe ela aqui para o sítio, eu cultivava lá em casa. Olha a árvore que está essa planta. Tenho que tirar ela do vaso, né? Que ela está num vaso enorme e colocar ela no chão. Ela merece, né? Eu vou ver um lugar, né? Nos próximos meses para estar tirando ela do vaso e colocando ela no chão. Quem sabe, daí ela me presenteia com as flores, que ela não ainda floriu para mim aqui. Quem sabe porque ela tá no vaso, né? Mas ela amou esse cantinho aqui, ó. Ela tá muito bonita, olha, enorme, né? Como vocês veem, ó. Vou botar um pouquinho a mão aqui para vocês verem como ela está enorme. E nós temos a Crassula jade com as folhas menores, ó. Essa é bem miudinha, essa não vai crescer a folha, tá, gente? É assim mesmo, ela fica assim. Então essa, eu aconselho você a cultivar também. Se você quiser cultivar ela no chão, também dá. Sol pleno, no tempo, é tranquila, tá? Até o substrato dela, ela não é exigente. Você pode estar cultivando num substrato normal que ela vai. Claro, procure colocar um pouco de carvão, tá? O carvão sempre vai ajudar muito. Mas um substrato normal ela também vai. Como ali, ó. Ali é um substrato bem normal, tá, gente? De plantas, de flores em geral. E tá linda, né? Tá maravilhosa. Então essa eu aconselho cultivar em vasinhos menores, porque ela fica muito bonita no inverno, ela vai ficar bem estressada, ela já tá aqui no verão, tá vendo? Ó, com as bordas toda rosa. Então isso se intensifica no inverno. E vai ficar um bonsaizinho, né? Olha que lindeza que fica. A Peperomia graveolens, gente. Tem pessoas pedindo dicas de cultivo dela. Tô cultivando a minha diretamente no tempo, olha só. E tem dado muito certo. É uma planta que precisa de muito sol. Eu tenho dela em casa e eu percebi, né, que eu tô cultivando ela em um local coberto, na estante do lado da casa, mas que ela tem procurado muito sol. Ela tá até tortinha, sabe, procurando sol. E essa aqui não. Essa, ó, tá linda, erecta, maravilhosa, colorida. Agora tem bastante sol aqui, né, gente? Mas tá dando pra ver direitinho, né? Florindo. Essa que eu tenho em casa nem florindo não está. Então tem que trocar ela, né? Colocar ela num local onde ela vai ficar lindona. Aqui no canto da estante deu bem certo, ela amou. Substrato novo. Do ladinho aqui eu tenho o colar de bananinhas. Olha que fofurice. E essa floração, gente, ela tem um cheirinho diferente, né? Quem tem aí, ó, tô sentindo já. Tem alguns dias eu passando aqui sentindo esse cheiro diferente e não sabia. Então ontem eu e meu marido procurando o cheiro, de repente a gente achava que era alguma árvore ali atrás, porque é cheio de árvores ali, né? E descobrimos que não, é da floração da Peperomia graveolens. Ela tem um cheirinho diferente. Não é um cheiro ruim, mas também não é um cheiro tão agradável, é um cheirinho diferente, gente. Quem tem aí,
vai lá verificar, né? O cheirinho da Graveolins. E aqui nesse vasinho, gente, eu tenho 3 plantas maravilhosas, lindas, que eu vou deixar dicas para vocês. Sobre a Calanque mínimo alemão, a Calanque colher de prata e a Calanque colher de cobre. Olha que lindonas! Então assim, ó, substrato novo, muito sol, solzinho da manhã já, solzinho da tarde. Aqui elas estão em colônias, tem plantas que amam serem plantadas em colônias ou comunidade. Quando a gente diz isso, gente, é porque várias espécies num vaso só. Aqui atrás eu tenho uma crássula também, essa é a orelha de Fiona, que tem assim essas folhas maiores. E olha já a coloração que ela já está adquirindo. A gente percebe aqui no ar, né, que o outono já está chegando. Nós temos tido dias muito quentes, porém, a gente percebe no ar, né, tem dias de, assim, mais fresquinhos, até bem mais friozinho mesmo. Então, mês que vem, em março, né, a gente começa o outono e o outono já tá dando as caras. Elas começam a mudar, a coloração delas começa a ficar diferente. Gente que cultiva suculenta, gente que tá conectado com a natureza, a gente percebe essas mudanças. E olha que lindo que está esse arranjo. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe bem mais do que 10 lindezas, né? Plantinhas que algumas a gente tem um pouquinho de dor de cabeça, até aprender a cultivá-las, porque depois elas viram suculentas sim, de fácil cultivo. E outras que já são maravilhosas, que não incomodam, são suculentas que realmente você consegue cultivar aí com muita facilidade. Espero que as dicas ajudem, porque esse é o objetivo do canal. Dicas, né, no cultivo de suculentas que façam toda a diferença e que sejam sucessos aí no jardim de vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Um pouquinho do painel.